Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é um mini vídeo como parte da divulgação da nossa pós-graduação em dependência química, na parceria entre a Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. Um curso muito legal, porque tem uma parte presencial que permite amplo network e outra que é realizada à distância, do conforto de onde estiver, com acesso à internet banda larga. Então, bem-vindos à nossa aula e à divulgação da nossa pós-graduação em dependência química. Aproveito para convidar e já inscrever aqui no nosso canal, num botão aonde coloca o seu e-mail e depois recebe as notificações dos nossos novos vídeos. E também ative o sininho para ser avisado quando ocorrer esta nova publicação. Então, como que é o uso de escalas em dependência química? Uma observação muito importante, que inclusive é perguntada em processos seletivos, concursos, essa escala faz diagnóstico? Não. O propósito de escala nunca é fazer diagnóstico. Tem outros que, durante o curso, serão explorados profundamente. Nós podemos citar como exemplos rastreio, ou seja, uma população grande, quando tem um determinado programa, por exemplo, para tratamento de pessoas com dependência química, ao invés de avaliar clinicamente cada uma das pessoas, pode-se aplicar uma escala num grande grupo e dali selecionam pessoas que possivelmente tenham algum problema com dependência química naquele perfil do projeto e estes serão avaliados clinicamente. Portanto, escala não faz diagnóstico. Tem como finalidade rastreio. Outra finalidade muito legal de escalas na saúde mental e na dependência química é, por exemplo, acompanhamento do resultado de um tratamento. Assim, por exemplo, aplicar antes do início de um tratamento para depressão, durante o tratamento e após alta, escalas de verificação, por exemplo, da escala de depressão, das clássicas que nós temos aí. Então, lembrando que a escala não faz diagnóstico, vamos aqui como é a aplicação em dependência química, treino no instrumento e na área. Às vezes tem aquela pergunta se necessariamente precisa ser profissional para aplicar. Tem algumas escalas que podem, profissionais que não são formados na área da saúde, passarem por um processo educativo com aplicação prática, supervisão, podem aplicar essas escalas, sim. Ou seja, não é exclusividade do profissional de saúde, embora preferencialmente devemos escolher estes nos nossos trabalhos. Compreender o objetivo do instrumento, ou seja, se o instrumento é de apenas rastreio, acompanhamento, comparação, estigma relacionado ao uso de substâncias. Substâncias, quando se fala em dependência de álcool e drogas, há por parte da população geral vários pré-julgamentos. E das pessoas também que têm os problemas com essas substâncias, sentem-se intimidadas, constrangidas de procurarem e aceitarem tratamentos, dentre vários outros fatores complexos. Então, as escalas facilitam esse primeiro contato com esses indivíduos para depois colocá-los em um processo de tratamento. E certificar que não está sob efeito de substâncias ou síndrome de abstinência. Ou seja, a aplicação de escalas no indivíduo deve ocorrer com ele sem estar intoxicado de substância psicoativa e menos ainda com efeitos de abstinência, sintomas de abstinência. Investigar comorbidades, ou seja, na dependência química nós temos, por exemplo, a coexistência ao mesmo tempo em vários pacientes, dependência de maconha mais depressão, dependência de cocaína mais psicose, dependência de álcool mais ansiedade. Então, as escalas também contribuem para esse processo de verificação de comorbidades na dependência química. Então, algumas dessas escalas, nós temos, por exemplo, o teste de triagem do envolvimento com álcool, tabaco e outras substâncias. Então, ele tem uma aplicação ampla, porque, inclusive, em variada faixa etária, tanto adultos como também em adolescentes. E ele faz parte de quando se planeja tanto tratamento de curto prazo,
como também tratamentos intensivos em diferentes regimes ambulatoriais, hospital dia, internação. E tem 8 questões e muito legal. Quando escalas têm um menor período de tempo, ou seja, quando elas são aplicadas em menos tempo, elas tendem a ter, digamos, mais simpatia por parte de quem está respondendo. Enfim, esse é um detalhe muito importante que nós, mais experientes e com mais idade, podemos ensinar aos nossos alunos mais novos. Então, escalas, nós sempre que tivermos dúvidas se usamos uma mais extensa e demorada e uma mais curta, é melhor optar pela mais curta. Enfim, eu estou falando de uma generalidade. Na nossa pós-graduação, nós aprofundamos essas vantagens e desvantagens. E classe e substância, então, que são verificadas aí através deste teste citado, assiste, tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes, alucinógenos, opiáceos. E ela faz algumas investigações. Ela busca, vai atrás de alguns itens, sendo eles a frequência na vida e nos últimos meses, especificamente nos últimos 3 meses, o que dá um padrão recente do uso, os principais problemas relacionados ao consumo em diferentes temáticas, a preocupação a respeito do uso por parte de pessoas próximas do usuário, até porque tem vários trabalhos que citam que um indivíduo com dependência química, ele repercute de maneira notória, importante, na vida de 3 a 5 outras pessoas, familiares, do trabalho, do seu entorno. E existência do prejuízo na execução de tarefas esperadas, especialmente naquelas que são mal sucedidas quando o indivíduo está nesse contexto de uso da substância psicoativa, e sensação de compulsão pelo uso e a utilização por via injetável, ou seja, uma escala que preocupa-se, que tem como um de seus itens a investigação de injetáveis, é muito importante. Até porque tem uma crítica de estudiosos que, mesmo especialistas em dependência química, não tem o hábito de perguntar ativamente se os seus pacientes fizeram ou fizeram recentemente uso de substâncias psicoativas via venosa. Enfim, essa é uma deficiência que temos, criticável e aceitável de crítica. Temos a escala de gravidade da dependência. É uma escala também de início no tratamento para organizar o plano terapêutico. Essa é uma escala que tem uma desvantagem, embora tenha várias características positivas, uma desvantagem é o tempo de aplicação, 60 minutos, ou seja, tem um nível de probabilidade do indivíduo que está respondendo querer acelerar o processo, depois que vai passando ali de 20, 30 minutos, dar resposta por responder, sem que corresponda de fato a informação válida. Ela pondera, ela faz outra coisa algo importante, é que ela faz uma avaliação global da situação atual nos últimos 30 dias e em relação ao passado 6 meses. Ou seja, aqui consegue-se captar informações valiosíssimas do possível uso e do uso recente e daquele também ali correspondente a metade de um ano. Muito relevante. E ela pondera a gravidade dos problemas em 7 áreas: médica, ocupação, álcool, outras drogas, legal, familiar e psiquiátrico. E uma dificuldade e necessidade para o tratamento dessas áreas, e quanto maior o quanto maior o score, maior a gravidade do problema, ou seja, quanto mais o indivíduo quantifica, maior a gravidade. É uma escala que contribui, por exemplo, em algumas decisões da equipe. Pacientes mais graves podem ser indicados para tratamento no formato de internação, logicamente levando em consideração a Lei 10.216, que regula que para internar pessoas com dependência química, ou seja, com transtornos mentais, é preciso ter falhado todos os tratamentos extra-hospitalares. Já casos menos graves podem ser tratados no ambulatório, casos de gravidade moderada podem ser tratados no hospital dia. Lógico, a escala é uma das etapas da decisão. A decisão deve ser de uma equipe multiprofissional a partir do diagnóstico médico. E nisto nós temos também uma outra escala, que é a escala, um screening, um inventário para o uso de drogas. Também tem como vantagem ser usado para adultos e adolescentes. Ele pode estar no contexto da triagem, na busca dos indivíduos que estão usando com seus prejuízos, no plano terapêutico, evolução, e depois que o indivíduo não está diretamente
por conta de um programa de tratamento, mas que pode ser seguido pelo sistema de saúde no formato de follow-up. Aqui no Brasil, seria os agentes comunitários de saúde, não só eles, mas eles de maneira mais clássica, buscar informações desse indivíduo que já recebeu alta, por exemplo. E tem uma duração de 30 minutos, em média, com 149 perguntas de sim ou não. Também, apesar do tempo ser um tempo razoável, e que eu acho que as pessoas investigadas, avaliadas, triadas, nas quais tem aplicação do instrumento, meia hora eu acho um tempo que geralmente quem está respondendo consegue manter-se, se não está gravemente adoecido, disponível para dar respostas que correspondam à realidade. Então, mais 149 perguntas, bastante. Por que alivia, atenua um pouco esse desgaste? Porque as respostas são apenas sim e não. São distribuídas em 10 áreas, que vai desde o uso da substância em si, o comportamento, saúde, outros transtornos psiquiátricos, competências sociais, sistema familiar, escola, trabalho, relacionamento. E aqui sobre substâncias, 15 tipos, frequência no último mês, quais os problemas. Tem essa história aí da escala da mentira. Lá no curso, escala de mentira. A gente lá no curso leva isso aqui às últimas consequências, falando de vários aspectos desta aplicação. E temos também escalas que verificam o grau de problemas relacionados com o uso de drogas. Muito importante, especialmente, gosto muito, e no serviço de saúde, onde eu coordenei, dirigi, trabalhei, ela é muito legal e não só serve para isso, né? Tem várias outras indicações. Quando, por exemplo, o paciente tem uma recaída. Isso dá uma objetividade importante, tanto para o paciente, talvez não naquele momento que está intoxicado, em abstinência, mas para seus familiares e para o próprio paciente posteriormente. Então, gosto muito dessa escala que vê os graus de problemas relacionados ao uso de drogas. E aí, também esta mais recomendada, não lembro de uso em adolescentes, para adultos, com 20 itens, de rápida aplicação e auto-aplicável. Logicamente, nem sempre dá para ser auto-aplicável, como, por exemplo, o indivíduo que recaiu não dá para ser auto-aplicável, pelo menos no meu entendimento, em condições de intoxicação e abstinência. E ver a gravidade do consumo, então, relacionamento familiar, social, conflito com a lei, comorbidades ou nenhum problema, e nível baixo de problemas, nível médio, nível substancial, nível severo. Então, temos aí mais uma escala, que lá na nossa pós-graduação faz parte de uma das aulas presenciais, onde isso daqui é estudado com profundidade. E temos aí para tabagismo uma escala que na nossa equipe aqui, Vida Mental, nós gostamos muito. A professora Ana Carolina Schmidt, psicóloga, estuda bastante essa escala em vários cenários clínicos, de pesquisa, de aplicabilidade, inclusive, como parte do nosso aplicativo Zero Cigarro. Então, esse teste, Fagstrom, tem 6 questões, 5 minutos, muito viável de ser aplicada, auto-aplicável e verifica a gravidade da dependência, com muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. Enfim, interessantíssimo. E o grande sonho de nós, da equipe Vida Mental, é de formar especialistas em dependência química que possam replicar esse conhecimento para que muitos outros profissionais usem essa escala de tabagismo, relacionada ao tabagismo, porque nós temos como um dos objetivos da nossa empresa reduzir o número de tabagistas no Brasil, quiçá no mundo. Escala de tabagismo, então, para as razões de parar de fumar. Do fator 1, dependência, são as questões 6 e 26, estimulação 1 a 11 e 20, e assim por diante. Aqui nós temos, então, a referência literária da literatura científica, aonde foram retiradas essas informações aqui. Então, recomendamos, inclusive, o uso em trabalhos de conclusão de curso desta temática. Tem também a escala Cage. Nossa, como na nossa equipe também gostamos dessa. Que prazer em ensinar sobre esta escala relacionada à temática álcool. Muito legal. Professora Ana Carolina também, da nossa equipe, psicóloga, estudiosa do assunto, como ela tem experiência em aplicações clínicas, de pesquisa, de rastreio,
de formação de políticas públicas, enfim, é uma escala para 1 minuto. Outro grande sonho nosso, e que nós vamos estimular isso, hein? Fazendo a pós-graduação conosco, nós vamos ensiná-los muito sobre escala queijo, como aplicar e como ensinar outros profissionais lá na sua equipe a aplicar. Até porque, felizmente, muitos dos nossos alunos acabam adquirindo posições de liderança e aí vão ensinar isso para outros profissionais. Muito legal. A gente consegue aqui, em relação a essa escala da temática álcool, aplicar em unidades básicas de saúde, clínicas particulares, diferentes cenários da saúde. Lembrando que tem números distintos sobre isso, mas tem pesquisa aí mostrando que 10% da população brasileira tem sintomas correspondentes à dependência de álcool. Ou seja, óbvio que é uma enorme quantidade de pessoas com dependência de álcool que estão procurando tratamento com psicólogo para ansiedade, com médico para gastrite, com enfermeiro para controle de hipertensão arterial. Enfim, essa é uma escala que permite buscar confirmar posteriormente uma grande quantidade de pessoas tendo problemas relacionados ao álcool e que não estavam devidamente reconhecidas e menos ainda tratadas. Então, a escala de 1 minuto com 4 questões e uma resposta sugere, então, a dependência, uma resposta positiva sugere dependência ou avaliação detalhada. Ou seja, se o indivíduo responder sim para uma dessas 4 perguntas, já liga-se um sinal de alerta por parte do rastreador a encaminhar esse indivíduo para uma avaliação médica aprofundada para a confirmação do diagnóstico de dependência de álcool ou de problemas relacionados ao álcool e, a partir daí, o planejamento de um tratamento. O que terá um enorme impacto social. Ou seja, se, através de uma escala, com aplicação em 1 minuto, se verifica que o indivíduo tem problemas ou dependência de álcool em uma consulta posterior, e esse indivíduo é colocado em um programa de tratamento, nossa, a repercussão familiar, social, no trabalho, na própria saúde do indivíduo, fantástico. Desculpe a empolgação. Então, as perguntas são: alguma vez o senhor ou a senhora sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? As pessoas o aborrecem porque criticam seu modo de beber? O senhor ou a senhora se sente culpado pela maneira como costuma beber? O senhor ou a senhora costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? Então, essa escala aqui, altamente recomendada, muito, 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 muito mesmo. E os nossos alunos, além de aprenderem e aplicarem, nós incentivamos a ensinarem outros profissionais a aplicarem. O teste de identificação de problemas relacionados ao uso de álcool. Outra escala também que a professora Ana Carolina, da nossa equipe, gosta muito. É a escala AUDIT. 10 questões de múltipla escolha, então, que correspondem aos principais critérios diagnósticos da Classificação Internacional de Doenças da 10ª edição da Organização Mundial de Saúde. Então, tem um quadro ilustrativo da equivalência de doses entre diferentes tipos de bebidas e tem o score correspondente lá: abstêmio, baixo risco, de risco, uso nocivo e dependência. Essa é uma escala que eu, particularmente, não tenho tanta experiência prática, como outras que eu já citei aqui. Então, temos também a escala SAD, relacionada a álcool, para adultos, com 15 itens, 5 minutos para gravidade e dependência, leve em consideração os últimos 12 meses e uma classificação para álcool entre gravidade de uso leve, moderada ou grave. Volto a dizer, escalas que são aplicadas em poucos minutos tendem a revelar verdades importantíssimas para que o aplicador tome posse de informações e daquele contato de paciente que possa ter os melhores encaminhamentos possíveis. E tem a outra escala, essa aqui, CIVAR, escala com 10 itens, também 5 minutos. Confesso que não tenho experiência na aplicação dessa escala, mas professores que forem ministrar aulas sobre essa escala, com certeza serão professores que já aplicaram, já tiveram resultados positivos e compartilharão suas experiências. Até porque na nossa pós-graduação, esta é uma premissa, que os professores, além de alta capacidade pedagógica, técnica, científica, também atuem no mercado de trabalho. E
fornece subsídios para o planejamento da intervenção imediata. Eu particularmente, essa é uma opinião muito própria, a escala, quando ela revela uma informação que permite dar um feedback objetivo para o paciente e, a partir dali, para casos que precisem de tratamento, um direcionamento imediato para um sistema de atendimento, eu acho que é um modo muito de baixo custo, eficiente, humano e seguro para termos a saúde da melhor maneira possível, verificada da melhor maneira possível. Então, temos escala para a cocaína, também é uma escala que eu só já observei a aplicação, não tenho experiência particular de aplicação, mas o professor que for ministrar aula nessa temática terá. Então, a avaliação da fissura Craving, escala, discordo totalmente, até concordo totalmente, ou seja, tem aí uma margem para o indivíduo responder. E também vai chegar a essa conclusão da gravidade entre mínima, leve, moderada e grave. Muito legal essa escala, embora eu só tenha estudado e observado. Então, colegas que atuam na área de dependência de cocaína e crack falam muito bem dela neste contexto. Então, temos aí como referência esse livro, que faz parte das nossas recomendações de leitura na nossa pós-graduação. E temos aí, então, as pós-graduações em saúde mental para equipes multiprofissionais e a pós em dependência química, prevenção, intervenção e tratamento multiprofissional. São pós-graduações altamente qualificadas que nós formamos profissionais que possam ter conhecimentos para uma alta competitividade no mercado de trabalho já durante a pós-graduação. Ou seja, incentivamos muito que os nossos alunos, com a nossa formação, participem muito competitivamente para vencer em processos seletivos, concursos públicos, entrevista de emprego ou crescimento de suas instituições, consultórios, comunidades terapêuticas, enfim. Nós fazemos um trabalho de muito incentivo do crescimento global dos nossos pós-graduandos. E, na nossa pós-graduação em dependência química, nós convidamos senhores e senhoras, profissionais que queiram qualificar fortemente em uma área altamente demandada, muito carente de recursos humanos e com a alta demanda de trabalho em consultórios particulares, CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, comunidades terapêuticas, clínicas particulares, hospitais psiquiátricos, ambulatórios especializados. Nossa, tem um amplo mercado de trabalho para dependência química, ambulatorial, hospitalar, de políticas públicas, nas instituições particulares que se multiplicam. Enfim, se você está incomodado, inseguro, insatisfeito, trabalhar em dependência química é muito instigante, muito desafiador e, acima de tudo, muito, muito recompensador como pessoa e como profissional. Está aqui, então, um link, tanto aqui no vídeo como também abaixo do vídeo, para terem acesso já a todas as informações administrativas, pedagógicas, metodológicas e financeiras da nossa pós-graduação. Por favor, nós estamos muito interessados em tirar todas as suas dúvidas, prestar todas as informações, mandarmos algumas aulas de amostra sobre a nossa pós em dependência química e também em saúde mental. Fiquem à vontade para entrar em contato diretamente comigo como coordenador no 11 99622 8835 e também no e-mail meu, pessoal, direto, lobo@vidamental.com.br. Também na nossa equipe no 11 99901 6189 e no cursos@vidamental.com.br. Quer falar diretamente na Unip? Ótimo! Ligue no 11 2166 1066 e também no 0800 010 9000. Dessa maneira, então, vamos adiante. Está aí, então, o convite. Faça já agora a sua inscrição aqui no link abaixo do vídeo, que dá acesso direto ao site da Unip, e vamos concretizar uma pós-graduação presencial e à distância com professores altamente qualificados, discussão de casos clínicos e atingirmos um nível de performance profissional muito mais além.